Eu queria que você aprendesse a cuidar bem da sua alma, porque a alma é o piloto da nossa vida. A alma é a dimensão da nossa vida consciente. É a centelha de Deus colocada por Ele mesmo dentro de cada um de nós. Quando Ele terminou de construir o homem e o fez do pó da terra, ele era como um vaso de barro nas mãos do oleiro, mas ainda não havia vida. Então o Senhor, diz a Bíblia, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, saiu de dentro de Deus e foi para dentro do homem, este fôlego de vida. E a Bíblia diz então que o Senhor, olhando para aquele momento especial, quando nascia o homem à sua imagem e semelhança, ele diz: e foi feito dele alma vivente. Esta alma vivente é que nos acompanha desde o primeiro momento da nossa vida até os páramos da eternidade. Então, esta alma é a centelha de Deus na sua vida, é o sopro de Deus na sua vida, é o fôlego de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o sopro de Deus se chama pneuma, é o fôlego, o sopro. E Ele soprou nas nossas vidas. Daí a razão porque na Bíblia o Espírito se chama pneuma, que quer dizer o sopro, o fôlego. Daí você pode saber por que um pneu se chama pneumático, porque ele é cheio de ar, cheio de fôlego, cheio de, né? Então, nós estamos falando deste sopro de Deus na intimidade de cada um de nós, que veio a ser a centelha de vida, porque a partir daí surgiu a vida. Hoje ninguém sabe exatamente o que é a vida, a não ser que nós sabemos que ela é procedente de Deus e é uma criação divina, porque ela procede do fôlego de Deus, do sopro de Deus. Portanto, a alma é a centelha de Deus na experiência e na intimidade de cada um de nós. Então, o que vem a ser a alma? A alma é a sede da nossa vida consciente, da nossa vida inteligente. Por isso que a alma nos ajuda a ter a dimensão da imaginação, do raciocínio, da escolha, da vontade, da determinação, de todos esses elementos que compõem a nossa vida compreensível, inteligível. E é isso que faz com que nós tenhamos a percepção de que somos seres espirituais, além de sermos seres simplesmente carnais. Há uma dimensão de espiritualidade na nossa experiência pessoal. Por isso que a alma nos dá esta percepção, esta compreensão de que nós não somos apenas animais racionais, nós somos seres espirituais. Faz parte da nossa experiência a racionalidade, mas está muito acima e além de tudo isso a nossa espiritualidade, porque é pelo Espírito que nós somos, que podemos nos relacionar com Deus, que diz a Bíblia, é Espírito. Por isso que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a Bíblia fala dessa dimensão espiritual com a qual nós adoramos a Deus. Não apenas cumprimos um ritual religioso, isso a gente faz pela racionalidade. Mas encontrar-se com Deus, estar face a face com Ele, conversar com Ele, abrir o coração numa hora decisiva e encontrar o cuidado, o amor e o socorro que procedem dele, isso é uma experiência espiritual totalmente diferente do que ser apenas uma pessoa religiosa. Esta espiritualidade procede de Deus e Ele nos brindou com isso, nos inspirou com isso e nos deu esta centelha de vida, uma centelha procedente dele, Deus que é Espírito, portanto nos fez Espírito à sua imagem e conforme a sua semelhança. E esta alma que está dentro de nós por uma dádiva de Deus, ela é o que nós somos, e ela se manifesta não somente em nós, na relação com Deus, mas se manifesta através de nós, no mundo em que nós vivemos. Por isso que, quer você queira, quer não queira, você é uma alma vivente, que se relaciona
com outras pessoas, que também são almas viventes. E assim nós nos relacionamos num nível muito superior ao que é puramente animal. Nós nos relacionamos em dimensões transcendentes, tanto do ponto de vista emocional e afetivo, quanto do ponto de vista espiritual. Porque diz a Bíblia que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então Deus sempre se antecede a nós, Ele age em nós, Ele realiza em nós, e porque Ele age em nós e realiza algo especial em nós, nós somos capazes de responder a Ele. Respondemos a Deus, porque Ele primeiro agiu em nós, tocou as nossas vidas, falou conosco, e as nossas mãos, as nossas vidas, tocaram da palavra da vida e se apropriaram dessa palavra. Então essa palavra viva, que chegando aos nossos corações, toca a nossa alma, e diz a Bíblia que faz discernir as intenções do coração, faz sair de dentro para fora, qual é a nossa verdadeira identidade. E se não percebemos isso, percebemos a parte mais importante da vida, aquela que é a presença de Deus na particularidade, na intimidade de cada um de nós. Você sabe que você tem dentro de você uma centelha divina? E pode ser que você nem se dê conta disso, porque sua vida está talvez cheia de tantas outras ocupações, que não sobra espaço e tempo para uma meditação espiritual, onde você vai perceber como que Deus fala ao coração daqueles que o buscam. Porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de qualquer maneira, aleatoriamente, ou quando você não tiver mais nada para fazer e estiver querendo gastar um tempo aleatório, então você vai me achar. É assim que diz a Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ter um coração decidido a encontrar-se com Deus. Não é alguma coisa acidental. Deus não é um acidente de percurso na nossa vida. Ele é uma revelação especial que espera corações especiais que possam percebê-lo na beleza da sua santidade. Foi isso que aconteceu com Isaías, um jovem, quando estava participando de um culto na sinagoga, e ele entrou no templo para adorar, para participar de um serviço religioso. Então estava lá participando, como qualquer outro dia na sua história. Mas naquele dia ele recebeu uma visitação poderosa de Deus. E ele disse assim, naquele dia ele disse assim: eu estava lá no templo, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele disse que dentre todas as situações que aconteceram, ele percebeu a grandeza de Deus ocupando um trono, e ele diz assim, era um trono sublime, santo, e os anjos estavam ao redor e louvavam o nome do Senhor, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E aquilo foi enchendo a minha vida, a minha mente, o meu coração, eu fui me impactando com aquilo, e então naquele momento eu vi a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a potentosa mão de Deus. Quando vi aquela coisa tão grandiosa, eu olhei para mim e disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos estão vendo essa grandiosidade. Ele então se sentiu muito pequeno em frente àquela grandiosidade que se manifestava para ele. Era uma experiência muito pessoal, muito particular, muito especial mesmo. E naquele momento então ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Por lábios ser impuro, a mente tem que ser impura, e assim eu sou uma pessoa impura, e habito no meio de uma sociedade impura, de uma comunidade impura. Eu não tenho condições de estar perante a face do Senhor. Aí o Senhor vira para ele e diz assim: espere um pouco. Falou com um dos anjos que estavam lá e disse assim: vai lá no altar, pega uma brasa viva, toca nos lábios dele. E quando tocou os lábios dele com aquela brasa viva que tirava do altar, disse para ele assim: ó, esta brasa purificou os teus pecados, sarados estão os teus pecados, perdoada está a tua iniquidade. Então ele disse que passou por uma experiência transformadora, e foi então que ele disse: ouvi a voz de Deus, que dizia: quem há de ir por mim? Quem há de me representar perante a comunidade? Quem há de falar com a sociedade? Quem há de dizer quem é Deus?
Aí ele disse assim: pois envia-me a mim, porque eu hoje percebi quem é Deus, percebi a sua grandeza, percebi a sua majestade, e eu hoje posso dar um testemunho de quem é Deus na minha experiência pessoal. E aí tornou-se o profeta Isaías, que escreveu um dos maiores livros da Bíblia, 60 e poucos capítulos lá, de histórias vividas, de imagens sentidas, de experiências que marcaram a sua vida. E ele se tornou um profeta que ajudou o povo de Deus a caminhar dezenas e centenas de anos com as suas mensagens, com as suas profecias, com as suas interpretações das gloriosas manifestações de Deus para o ser humano. Muito importante isso. Então, a alma vivente é essa que percebe a grandeza de Deus. A centelha de Deus em você é que lhe dá condições de perceber isso. Se você não percebe, se você não enxerga, se você não vê, há algo faltando na sua preciosa experiência pessoal. Há algo faltando na sua espiritualidade. Há algo faltando na sua religiosidade. Há algo faltando dentro da sua experiência, como uma possibilidade que pode alavancar a sua vida para uma compreensão bem mais ampla de si mesmo, do mundo ao seu redor e das potencialidades que existem dentro de você, de poder olhar, de poder sonhar, de poder visualizar, de poder ampliar-se, porque o Senhor disse que nós seríamos testemunhas dele aqui, ali, além e até os confins da... Então a fronteira que Deus colocou diante de nós é os confins da terra. Então a nossa visão é muito ampla e pode muito bem desenvolver-se em tantas e amplas direções, que faz de nós então pessoas que podem alcançar patamares nunca imaginados e nunca sonhados. Não porque sejamos melhores do que os outros, mas porque o Deus que nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança se faz presente na nossa experiência e nós percebemos a sua presença. Então o que faz a diferença não é a minha competência, é a bênção de Deus, da qual eu tenho consciência e me submeto a Ele, me conduz, como o pastor conduz a sua ovelha, e Ele me conduz pelos caminhos e pelos vales e pelas montanhas, e Ele, diz a Bíblia, abre portas que ninguém pode abrir, fecha portas que ninguém pode fechar, e nos conduz a caminhar por elas. Então, minha proposta hoje é você saber um pouco sobre esta preciosidade que é a sua alma, uma centelha divina que Deus colocou dentro de você e que te capacita a ser, como diz a Bíblia, mais do que vencedor. É isso que diz a palavra. Então, vou pedir que abra aí, por exemplo, em 1 Samuel 18:3. 1 Samuel 18:3, só para vocês verem como que a alma tem dimensões especiais. Essa é uma dimensão. Jonatas era filho de Saul e ele fez uma aliança com Davi, que mais tarde veio a ser o rei, substituindo seu pai Saul. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então a gente pode amar com a alma. Por isso que não é um amor qualquer. Por isso que não é uma aliança qualquer. Por isso que não é um sentimento qualquer. Porque a Bíblia diz: Deus nos amou primeiro, porque por causa disso nós o amamos. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É esse amor de Deus que nos ama com a sua alma, com a sua identidade. Então é isso que move dentro de nós uma resposta de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Interessante que a Bíblia não diz que Deus sente amor. Deus não fica sentindo amor hoje, amanhã não sente, depois de amanhã sente. Aí Deus não é assim, alguém que tem altos e baixos no sentimento amoroso.
Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus essencialmente é amor. O amor é a essência de Deus. E é esta centelha que Ele colocou dentro de nós. Então, potencialmente, nós temos que ser originariamente como Deus, que nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, temos que ser exatamente como Ele. Um elemento essencial que é capaz de exercer o ato amoroso em todas as relações. Assim como Ele é justiça, então temos que ser capazes de exercer a justiça em todas as relações. Assim como Ele é leal e verdadeiro, então o que Ele é, pela centelha que Ele colocou dentro de nós, é o que Ele gostaria que nós viéssemos a ser, para que nós pudéssemos construir algo de valor eterno, não somente para a nossa vida, mas para as nossas relações interpessoais. Imagine se você pudesse ser uma pessoa com esse profundo senso de identidade e pudesse compartilhar isso com as pessoas, que poderiam sentir de você um amor tão profundo que se tornaria um amor irresistível. E você poderia fazer isso no grau de santidade, lealdade, de justiça, de equidade, de retidão, como Deus faz conosco. Então isso poderia transferir para dentro de nós uma qualidade de vida excepcional. Excepcional. Então, o amor de uma pessoa pela outra é um amor que parte da alma, a menos que seja um utilitarismo qualquer, que não tem nada a ver com amor, porque às vezes as pessoas se relacionam por interesses os mais variados, mas nós estamos falando de relações baseadas no verdadeiro amor, no verdadeiro sentimento, que é a essência de Deus. Então ele parte da nossa alma, é a centelha de Deus dentro de nós, que nos faz amar as pessoas como Deus nos amou. É isso que faz a gente ser leal às pessoas, é isso que faz a gente ser amoroso com as pessoas, benigno com as pessoas, bondoso com as pessoas. É isso que faz a gente ser misericordioso com as pessoas, gentil com as pessoas. É isso que faz a gente às vezes se colocar em segundo lugar por causa das outras pessoas, não porque a gente é fraco, impotente ou covarde, mas porque a gente sabe que através das ações que nós semeamos e plantamos, Deus nos abençoa com uma colheita preciosa e maravilhosa. É importante então essa questão. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Jó capítulo 7, verso 11. Ele vai colocar lá na tela para nós. Jó capítulo 7. Ele pode falar que a nossa alma, que essa centelha de Deus dentro de nós, pode passar por momentos difíceis. Nós, como seres espirituais, com todo o amor que nós temos, com toda a base do amor de Deus, pode acontecer momentos difíceis. Olha na vida de Jó. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó estava passando um momento difícil, e ele fala da amargura da sua alma. Essa centelha de Deus dentro de você, às vezes fica obliterada, fica obnubilada, escondida, opaca. Por quê? Porque coisas acontecem e às vezes você não sabe lidar com elas, e às vezes você não tem controle sobre elas, mas elas te abatem e você fica com a sua alma amargo. É uma centelha de Deus dentro de você, mas é uma vida amargurada e triste em alguns momentos. Você deve ter sentido já algum momento triste quando você sentiu todo o seu ser amargurado, todo o seu ser entristecido, todo o seu ser abatido por causa da amargura da alma. Então a alma, sobre ser a centelha de Deus na sua vida, às vezes ela experimenta momentos difíceis e passa por amarguras. Veja uma outra coisa aqui, veja o Salmo 23, verso 3. Mesmo que você esteja passando por um momento de amargura, um momento difícil, veja o que o salmista diz: que o Senhor refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha o que diz a palavra, que do Senhor vem o refrigério para a nossa alma em momentos de amargura, em momentos de dificuldade, em momentos de confusão, de indecisão, de insegurança, de perplexidade. O Senhor refrigera a minha alma.
Porque pode ter um tempo que você vai estar de cabeça quente, pode estar o tempo em que você vai estar tendo que tomar decisões importantes, vai chegar o tempo quando você talvez não saiba o caminho a seguir. Então, nesse momento, sua cabeça esquenta, mas aí você percebe que a centelha de Deus lá te ilumina, e você descobre ou redescobre que o Senhor é o seu pastor, que Ele ajuda você a caminhar para os pastos tranquilos e para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Ele refrigera a sua alma. Ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, você não tem medo nenhum. Não é porque você é excepcionalmente forte, mas é porque a força de Deus, pela centelha divina que Ele colocou dentro de você, você se renova do seu medo e se sente forte para atravessar os momentos difíceis e decisivos da sua vida. Faz sentido isso? Salmo 42, verso 11, bota aí, Salmo 42, verso 11. Às vezes nós ficamos confusos sobre o que está acontecendo dentro de nós, e a gente tem que entrar num diálogo, um diálogo conosco mesmo, conversar com a nossa própria alma. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Olha a alma que reconhece a bênção de ter a mão poderosa de Deus estendida para ela. Olha a alma que no conflito da sua intimidade faz a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Porque perdes o sono durante a madrugada, porque molhas de lágrimas os teus travesseiros, porque sentes a angústia da solidão, da tristeza, da dor, do sofrimento, do espinho na carne, da ferida que não fecha, do tempo que não passa, da dor que você já não consegue carregar, porque estás abatido, ó minha alma, porque estás tão sofrida, ó minha alma, dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É bom ter a mão de Deus ao alcance da sua experiência pessoal, e essa bendita mão de Deus está disponível, porque a Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua vida, eu entrarei na sua vida, cearei com ele, estarei com ele à mesa, e ele estará comigo, e nós partilharemos o pão nosso de cada dia. Falar isso quando você não sabe nada de Deus pode parecer uma coisa absurda, mas falar isso quando você tem uma intimidade profunda com Deus, é capaz até de você colocar uma cadeira extra na sua mesa, para dizer: Senhor, pode sentar aqui conosco ao redor da mesa. É muito bom quando você descobre que a sua alma é uma centelha de Deus dentro de você, e que você não precisa andar pelo vale das sombras da morte amedrontado e inseguro por não saber o dia de amanhã. Deus estende a mão para você, lá está, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Amém? Né? Tem um hino muito bonito no nosso cenário que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Não é assim? Então a gente crendo só ativa a centelha divina que já está dentro de nós, porque Deus nos deu a capacidade de crer, e depois Ele nos deu as suas promessas para que nelas possamos crer. Ele não somente nos capacitou a crer, como Ele nos deu as promessas nas quais podemos crer. E depois Ele diz: eu sou seu refúgio e sua fortaleza, sou o seu socorro bem presente nas tribulações e nas angústias. Então Ele me capacita, Ele me fornece a promessa, Ele me dá o auxílio, e depois Ele me dá o resultado, que é a vitória. O salmista certa vez disse assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que Ele fez? Tirou-me de um lago de destruição, tirou-me do fundo do poço, firmou os meus pés sobre a rocha, tirou as lágrimas dos meus olhos, colocou um cântico nos meus lábios. Muitos verão isso e louvarão o nome do Senhor,
pelo que viram na minha experiência pessoal. Então Deus é aquele que te resgata. Deus é aquele que, por ter a centelha dele dentro de você, ele te ama e, ao amar, ele não quer ver você perdido em nenhum dos caminhos da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos venham ao conhecimento da fé. Por que ele quer isso? Porque ele não quer perder a centelha dele que ele colocou dentro de você. E se você se perde com a centelha que podia iluminar a sua vida, reorganizar o seu caminho, reestruturar a sua jornada, reabilitá-lo para uma vida abençoadamente feliz, bem-aventurada, né? Vamos ver mais um, depois, porque estás abatido, ó minha alma. Você sabe por que a sua alma está abatida. Às vezes você não sabe, mas você pode perguntar a Deus, por que estás abatido, ó minha alma? E por que dessa perturbação? Por que dessa falta de sono? Por que dessa angústia? Por que dessa insônia? E Ele vai lhe revelando. E ao mesmo tempo em que Ele te revela, Ele suporta a sua experiência pessoal, dá o suporte, né? Eu queria que você lesse o Salmo 66, 8 e 9 comigo também, para corroborar isso que eu acabei de dizer para vocês. Salmo 66, 8 e 9, coloca aí por favor. Salmo 66, ó. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. O que permite que nossas vidas sejam estabilizadas e os nossos pés não se resvalem. Ele preserva com vida a nossa alma. Então Ele cuida desta centelha divina que Ele colocou dentro de nós, vale dizer, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida, porque diz a Bíblia que nós temos esse tesouro precioso em vasos de barro. É como se fôssemos vasos de barro, criados do pó da terra, mas dentro dessa estrutura, Ele colocou a centelha divina, que faz dessa centelha divina ser um precioso tesouro dentro da experiência de cada um de nós, né? Veja só, Salmo 142, 7, veja a oração do salmista, que pode ser a sua oração, pode ser a minha oração. Olha só: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então, que oração que é a do salmista aí? Tira a minha alma do cárcere, mas é da prisão, das grades ali, da prisão estadual? Não, aqui nós estamos falando de uma alma encarcerada, de uma alma aprisionada, semelhante àquela mulher que há 12 anos, estava encurvada sobre a sua própria coluna, e parece que ela estava deformada com um aleijamento na sua estrutura óssea. E Jesus estava pregando num sábado, numa sinagoga, e ela estava presente nessa pregação. E Jesus olhou para ela e compadeceu-se dela, e chamou aquela mulher lá na frente, e curou aquela mulher daquela encurvatura. Ele fez o que Ele fez com tantas outras pessoas, restaurou a vida daquela mulher. E aquilo foi tão marcante, que os religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, eles ficaram tão impressionados, que eles não se deixaram cair na gratidão pelaquela mulher que tinha sido recuperada, mas eles ficaram preocupados, porque Jesus tinha feito isso num dia de sábado, e o sábado não podia ser violado com o fazer uma cura, como aquela. Então eles preferiam que a mulher ficasse doente,
do que quebrar aquele sábado. E Jesus disse assim: há uma certa hipocrisia nisso, porque vocês pegam o seu jumento com sede, desamarra o seu jumento, leva lá para tomar água. Quando o seu jumento toma água, você traz o jumento e amarra de novo. Agora, se eu estou olhando para essa filha de Abraão, prisioneira do Satanás há 12 anos, 18 anos, prisioneira do Satanás há 18 anos, e se eu liberto essa mulher, então estou fazendo um bem para essa mulher, estou restaurando a centelha divina desta mulher, que estava sendo ocupada por uma obra diabólica, satânica, porque o diabo, diz a Bíblia, ele veio matar, roubar e destruir. Ali estava um processo de destruição, mas Jesus interrompeu aquele processo e diz: vamos libertar esta mulher dessa cadeia de opressão, e vamos dar para ela um momento de libertação. Então ela, de agora curvada, passa a erguer-se, e ela manifestará a glória de Deus na sua vida, porque a obra que estava prejudicando aquela mulher era uma obra satânica. Então a imagem de Deus estava lá, a centelha divina estava lá, mas aconteceu alguma coisa com aquela mulher há 18 anos atrás, que aprisionou a vida dela numa armadilha fatal, numa armadilha diabólica. Quantas coisas acontecem na vida de uma pessoa há 18, 10, 25 anos atrás, que prende a pessoa numa armadilha, e a pessoa fica terrivelmente enjaulada naquela prisão, e a vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria, vai perdendo a autoridade, vai perdendo a maneira de expressar-se, vai ficando tudo restrito, tudo se acaba. Por que se acaba? Por causa da vergonha, por causa do medo, por causa de uma série de coisas. Então chega Jesus e disse: chegou o seu tempo de cativeiro, acabou, agora você vai ser livre, porque eu coloco minha mão sobre a sua cabeça, perdoo os seus pecados, libero você de tudo que aconteceu no passado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aí pronto, começa uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então estar em Cristo é recuperar essa centelha divina, é recuperar essa identidade com o Senhor, é recuperar essa novidade divina. Por isso que a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Então conhecer a Deus, conhecer o Senhor, conhecer a palavra do Senhor, conhecer a obra do Espírito Santo, é conhecer os caminhos de liberdade, os caminhos de libertação, os caminhos de recomposição da sua vida, de reposicionamento da sua vida, recolocação da sua vida frente ao plano espetacular de Deus. E você pode fazer isso porque essa centelha está dentro de você. Não sufoque a presença de Deus na sua vida. Libere o seu coração, libere a sua mente, abra-se para receber a graça de Deus, o poder de Deus, o cuidado especial de Deus, né? Mais uma coisinha para nós terminarmos aqui. Mateus 10, 28, por favor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer proceder no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que é que ele está falando? Jesus está dizendo assim: não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Não tema, não se preocupe, você é vencedor. Mas tema aquele que pode matar a sua alma e o seu corpo, e lançar tudo isso no inferno. Então olha, é um alerta. Não deixe a sua alma ficar aprisionada por nada que não seja o santo e abençoado propósito de Deus. Não deixe a sua alma ficar nas mãos de qualquer aventureiro, especialmente do diabo, que é um aventureiro complicado, se apresenta como um anjo de luz, mas o propósito dele é matar,
roubar e destruir. Às vezes você até se ilude, pensa que é uma luminosidade especial, mas o final dessa luminosidade enganosa é a morte. Então não tema quando você está nas mãos de Deus, tema quando você está nas mãos do inimigo, nas mãos do mundo, nas mãos daquele que não te ama e não te respeita como Deus te ama e te respeita. É muito importante isso, porque o centro da nossa experiência de vitória é centralizar a nossa vida no propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, o Senhor veio produzir o que é bom, perfeito e agradável. É totalmente diferente a obra de Deus na nossa vida. Por isso Deus tem que estar presente, não somente na nossa compreensão religiosa, mas na nossa experiência pessoal, nosso relacionamento, nossas orações, nossa dependência de Deus, nosso meditar na palavra, a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, veja a terceira carta de João, capítulo, verso 2, para a gente terminar. Terceira carta de João 2. Está lá? Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Alma próspera produz vida e saúde, prosperidade, bem-estar, alegria, paz, uma qualidade excepcional de vida. Amados, acima de tudo, faço votos pela prosperidade de cada um de vocês, pela saúde de cada um de vocês, assim como é próspera a alma de cada um de vocês. Estou convencido de que dentro de cada um de vocês existe uma centelha divina que não está esquecida, não está deixada à margem. Ela está viva, brilhante, luminosa, dirigindo os passos de vocês. Então, que vocês sejam prósperos na vida, que sejam saudáveis, porque a sabedoria de Deus nos ensina o caminho dessa prosperidade e desta vida saudável. E que lá também vá bem a sua alma, e como ela já vai bem, as demais coisas serão acrescentadas. Está bem assim, mesmo? Agora Apocalipse 24, e a gente encerra orando, né? Tiveram uma ideia da alma como uma centelha divina que pode ser cultivada, cuidada, trabalhada, né? É o centro da nossa vida inteligente, sensata. Vamos trabalhar com isso para nós valorizarmos esta centelha divina que Ele colocou dentro de cada um de nós. Veja aí Apocalipse 24, 20.4, capítulo 20, verso 4. Tá? Olha lá, eu vou ler. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Olha, tinham almas que pagaram com a vida a sua fidelidade, mártires do Evangelho. Então disse João: eu vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante o milênio, e aí por aí afora. Então, ele viu as almas que no passado sofreram para que o Evangelho chegasse até nós. E hoje nós temos um ambiente favorável. Nada impede que a gente cultive a fé, que a gente proclame as experiências com Deus, que a gente compartilhe as coisas boas de Deus para todos, porque o que Deus espera de cada pessoa não é nada de ruim. Ele não quer nenhum mal a você, Ele quer para você
o que procede do amor que Ele é. Ele quer o bem, porque Ele andou pelo mundo fazendo o bem, e não há nada que Deus faça que não seja ligado ao bem. Então, ter Deus na sua vida é ter a fonte de todo o bem.